Bom dia, chegamos a mais uma aula de artes, dessa vez a aula 10, onde a gente vai abordar as formas de registro cultural. A memória ainda é a maior forma de registro cultural nas nossas mentes e na sociedade. Sendo assim, não desperdicem nenhum registro e momento que julgue importante e que ache que irá agregar e acrescentar na vida de alguém. Afinal de contas, os registros que a gente faz no âmbito de cultura é o que leva a gente adiante, é o que leva a gente para os próximos passos. Sem esses registros feitos, fica difícil você criar uma linha do tempo e em contribuição à sua própria cultura. O registro cultural não é sobre o melhor equipamento e a melhor equipe, mas sobre que comunicação deve ser captada para compartilhar com seus seguidores e, naturalmente, nesse processo que se inicia, mas não tem pressa para ter fim, o aperfeiçoamento técnico e intelectual vai acontecendo naturalmente. Então, se não fosse os registros não só em imagens, mas também em escrito, a gente teria muita dificuldade de saber como é que estava o cenário cultural nos nossos dias. Graças a todos os registros que tenho feito junto com nossa equipe RT Produções Mix, lembro com carinho vídeos antigos que, se não tivessem sido compartilhados com vocês, meu público que nos assiste e contribui com seus comentários, não teríamos como mencionar a evolução e o fortalecimento de cada projeto e as ideias e objetivos que propomos passar em cada fase de cada projeto que a gente realizou. Então esse registro aqui, foi nosso primeiro espetáculo de dança contemporânea, o Dialética Primeiro Ato. Tendo as artes como pano de fundo, tratar questões do universo do desenvolvimento pessoal e profissional foi a chave virada para este ano de 2023. Se não houver comprometimento nos projetos que se executa e até nos trabalhos profissionais formal, não há evolução, independente de qual área seja, para novos artistas e fazedores de cultura que já entram no cenário das artes tendo todas essas informações sobre marketing digital. Aqui a gente menciona o seguinte: quando eu surgi nas artes, eu senti, percebi uma dificuldade dos grupos e dos agentes culturais em ter um portfólio, em ter o seu registro. Isso não era importante, então as pessoas faziam 20, 30 anos de carreira, mas não tinha nada para apresentar para quem quisesse conhecer. E aí, quando eu surgi no cenário artístico, percebendo essa dificuldade, eu já fiz diferente. E todo o meu trabalho, ele tem uma linha do tempo toda registrada. Comunicação pessoal e pelos formatos digitais disponíveis e de fácil acesso hoje em dia, ter uma comunicação mais assertiva para novos fazedores de cultura já se torna mais fácil comparado a toda a geração de artistas anteriores ao nosso tempo atual. Mas, como sempre digo, entrar nas artes é fácil, difícil mesmo é permanecer sempre crescendo e evoluindo, mas é possível sim, estamos juntos nessa construção. Hoje em dia temos curso de oratória, curso de marketing digital, tem cursos sobre sistema de edição também, que facilita a forma de você se apresentar para o seu público. Então, se antes era mais difícil, porque você tinha que ter uma visibilidade no jornal, numa mídia grande, TV, hoje em dia as redes sociais te ajudam muito nessa distribuição do teu conteúdo. Sobre o diário de bordo cultural. Ainda não temos o hábito, enquanto estudantes e profissionais brasileiros, de leitura e, consequentemente, de escrita. Por isso, que num quesito de registro, outros países conseguem ter em detalhes documentos com tudo o que se passa aqui no Brasil, por um exemplo. Claro que temos inúmeros escritores e excelentes autores reconhecidos mundialmente, mas o que mais nos interessa aqui em nosso curso é a descentralização desse conhecimento para jovens das comunidades periféricas de entorno das grandes cidades. Hoje eu faço leitura, né? Em um ano, eu acredito que em volta de 3 a 4 livros por ano eu consigo fazer uma leitura. Isso não foi
um hábito que eu tive desde a infância, isso foi algo que eu fui adquirindo ao longo dos estudos, de pesquisa. E essa leitura em diversos assuntos, eu gosto muito de ler sobre a parte empresarial, a parte de desenvolvimento pessoal, psicológica, autoajuda. Isso me faz ter uma clareza de visão empática para com as pessoas que me acompanham e para comigo mesmo. Mas isso foi sendo criado por mim mesmo diariamente. E quando a gente fala do diário de bordo, a gente fala também desse registro escrito, que não é um hábito e costume de nós brasileiros ainda, mas a gente está mudando isso aí. Principalmente para pessoas de periferia que têm o seu trabalho que não tem essa divulgação maior e precisam realmente começar a montar, porque muito do que a gente aprendeu enquanto criança era das pessoas brancas, né, que tinha o poder de acesso à história que a gente conhece do nosso povo brasileiro é muito mais para essas pessoas que detinham do poder do que da população de trabalho negra que tem a sua história a contar, mas por não ter essa forma de registro, a gente fica detido só a uma visão de mundo. Então, por isso que é importante o diário de bordo, que sabemos que sem referência e incentivo de nenhuma parte familiar fica difícil evoluir no quesito do ensino e educação. Sabemos que hoje a tecnologia facilitou muito os processos e derrubou vários muros que antes nos afastava de adquirir o que desejamos, mas incentivamos aqui os novos artistas e já atuantes profissionais a adotar o sistema de registro e divulgação para facilitar que conhecimentos ainda não vistos sejam acessados por pessoas do nosso entorno, que é o caso do meu trabalho. Todo é registrado e vocês conseguem entrar na playlist e consumir diversos conteúdos que a gente aborda, sempre tendo a arte como pano de fundo, por conta dessa importância. Então, se você também é artista, quer entrar nessa área, já tenha isso como um ponto inicial, que é super importante. O diário de bordo cultural pode ser adotado a partir de uma atividade ou passeio externo. Também pode ser feito a partir de um projeto já realizado e, com isso, este diário pode se tornar uma prévia de um livro. Que muitos me perguntam, mas professor Richard, como eu devo começar a escrever meu livro? E não é difícil, mas exige do autor, escritor, muita disciplina e dedicação. A escrita de um livro necessita de paixão, amor, cuidado com o outro, autoconhecimento, valorização pessoal, localização territorial. Para você chegar a formular um livro, você tem que também saber da importância que ele vai causar no cenário para as pessoas, porque ninguém se escreve um livro só para você. A intenção da escrita de um livro é que outras pessoas tenham acesso, que outras pessoas façam a leitura e que aquilo contribua de alguma forma no cenário que você vive. Ter agenda para muitos é um saco, mas por falta de hábito e costume, o que indicamos é começar escrevendo uma folha por dia e todos os dias. Quando menos esperar, no final do mês, você já terá um volume de escritos para poder trabalhar em seu livro. Isso é uma dica para quem não tem o hábito ainda de escrita e às vezes quer fazer tudo de uma vez só. Se você fizer um pouquinho todos os dias, 1% todos os dias, no final da semana, do mês, você já vai ter um volume muito interessante. Então a gente super indica essa constância. Sobre avaliação de projetos culturais. Um passo muito importante para profissionais das artes, mas ainda desconhecido e não praticado por muitos, é a falta de análise e avaliação de projetos culturais. E aqui mencionamos os próprios projetos que os profissionais e artistas executam. Esse fenômeno acontece por vários motivos e vamos tratar aqui 3 deles. Sobre a avaliação dos projetos culturais que você participa e que você desenvolve. Por mais que o acesso às informações hoje em dia seja mais aberta e chegue com mais facilidade a um grupo de pessoas cada vez maior, muitos produtores, artistas e profissionais ainda não têm tanta facilidade a esse acesso como outros. Ainda mais quando tratamos de pessoas que não têm incentivo algum de nenhuma parte, seja ela do seu núcleo familiar, de trabalho ou patrocinadores. Quando você não tem alguém
que está com você nesse projeto, quando você não envolve pessoas para estar com você, fica mais difícil você poder obter um feedback, uma avaliação das pessoas envolvidas. Por isso que a gente está sempre trazendo esses conteúdos, partilhando com vocês, incentivando os comentários para que a gente possa crescer e evoluir juntos e para que vocês se sintam parte mesmo dessa construção. Afinal de contas, se não fosse vocês aqui comigo, nada desse curso e projeto faria sentido. Então eu agradeço também a vocês por estarem aqui comigo. Segundo ponto que analisamos é a falta de interesse e continuidade do próprio artista em correr atrás e celebrar suas pequenas, médias e grandes conquistas com seus seguidores, familiares, grupos de trabalho e outros. O terceiro ponto que tratamos aqui neste curso de artes é que o mercado composto por pequenas, médias e grandes empresas, assim como parceiros, seguidores, apoiadores, órgãos públicos de cultura, imprensa local, jornais, TV local e rádios, que essas avaliações elas perpassam por todos esses lugares, que também não abrem nem facilitam espaço para que artistas independentes ocupem os seus lugares. Para se conseguir uma matéria na revista, jornal ou aparição em TV é muito difícil, pois o artista que não tem um contato com as pessoas certas não tem seu trabalho exposto e vinculado. É aquela velha história, né? Você só consegue ter um destaque num campo que é extremamente competitivo se você tiver uma mídia que te vincule, que te publique, que faça você ir além. Sem essa mídia que leve seu projeto à frente para que as pessoas conheçam, não tem como você ir um pouco além. Então, por isso que muita gente busca a TV aberta, participar de reality show, de programas, para chamar a atenção de um volume maior de pessoas para dar atenção ao seu projeto. Avaliação de projetos culturais. E claro que este curso, com todas as reflexões e direcionamentos, pretende fomentar e ampliar essas discussões para atingir e mobilizar mais artistas e fazedores de cultura, e também mais empresas, empresários, produtores e jornalistas a repensarem seu lugar e somar forças com essa classe tão potente espalhadas pelos 4 cantos do Brasil. E para finalizar a nossa avaliação da aula 10, a gente pede que vocês comentem nesse vídeo esses 3 pontos. Das formas de registro cultural que temos hoje disponível no mercado, qual delas você mais consome? Isso é os registros que você vê em foto, em livro, leitura, em vídeo, em imagem, em série, em filmes, né? Por que o diário de bordo a cada ano fica mais escasso no mercado cultural? Sobre o diário de bordo. E como você realiza a avaliação de seu projeto cultural? Se hoje a gente faz essa pergunta, como é que você avalia o teu projeto que você está dando continuidade? Quero muito ouvir as dúvidas de vocês e mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui e até a próxima aula. Cheiro!